O diabo domina 98% da população. Será que você se enquadra nesse número? Vamos falar disso nesse vídeo. Mas antes, deixe o seu like se você não quer que o diabo domine a sua mente. Tome muito cuidado. Bora! Fala aí, meus leigos. Hoje falaremos das teorias do livro Mais Esperto que o Diabo, escrito pelo Napoleon Hill. Napoleon Hill foi um homem que entrevistou inúmeras pessoas de sucesso, com o objetivo de achar algo em comum. Ele queria achar o segredo do sucesso. E ele fez alguns princípios. Nessa jornada, ele misteriosamente caiu numa entrevista com o diabo. E assim, ele entrevistou o diabo. Napoleon Hill fez inúmeras perguntas sobre como o diabo domina a mente das pessoas. E o diabo revelou que domina 98% das pessoas do mundo. Isso porque as pessoas têm certos medos. E esse medo, ele usa como arma para influenciar as pessoas a cometerem o que eles quiserem. E um desses 6 maiores medos são o medo da morte, o medo da crítica, o medo da perda do amor, o medo da pobreza, o medo da perda da saúde e o medo da velhice. No livro, o diabo diz que um dos maiores medos é o medo da morte. As pessoas têm muito medo de morrer porque não sabem o que vai acontecer depois. E as pessoas que têm muita fé em Deus, etc., elas têm mais medo de morrer ainda, porque elas sabem o que tem depois da morte e elas têm medo de ir por um caminho reverso, que é o inferno. As pessoas têm medo de ir para o inferno. E no livro, o diabo fala que uma das maiores aliadas dele são as igrejas. Por quê? Porque as igrejas falam tanto do inferno e do diabo que fazem as pessoas temerem a ele. E quando as pessoas temem a ele, elas tendem a fazer coisas que elas não fariam. Então, em vez delas amarem a Deus, elas temem o diabo. Assim, elas têm medo de ir para o inferno. E através do medo, ele influencia elas. No livro, o diabo diz que o medo da morte só perde para o medo da perda do dinheiro, porque a perda do dinheiro faz com que as pessoas acabem entre si. O diabo diz que ele desencoraja as pessoas a acumularem riqueza, porque a pobreza em si faz com que os humanos percam a habilidade de pensar, e assim eles podem ser presa fácil para o diabo. O diabo diz que ele tem muitos aliados na Terra, e um desses aliados são as próprias igrejas e as próprias escolas. Mas também ele tem a sua oposição. Todas as pessoas que pensam são inimigas do diabo, é assim como ele diz no livro. E principalmente as pessoas que influenciam outras pessoas a pensarem, porque assim ele cria um círculo de pensamento e isso prejudica o diabo, porque o ser pensante não consegue ser dominado pelo diabo. Ele diz, por exemplo, que Sócrates foi um dos grandes inimigos dele, porque Sócrates fez com que as pessoas pensassem, e pensassem muito. E com isso, as pessoas meio que forçam um bloqueio na mente delas contra o diabo. Assim como uma pessoa que possui hábitos não pode ser dominada, menos se esses hábitos forem ruins. No livro, ele diz que um dos piores hábitos é o hábito de fumar, que através desse hábito ele induz vários jovens a passarem pela vida adulta sem adquirir a habilidade de pensar. Ele diz que o cigarro destrói a criatividade e a arte de pensar das pessoas, que através desse hábito ele consegue fazer com que as pessoas cheguem à pobreza e façam com que as pessoas não pensem. Através do cigarro também, ele faz com que as pessoas pegam outros hábitos para si, hábitos ruins. E através desses outros hábitos, é uma forma mais fácil ainda dele dominar a mente delas. Outro grande aliado do diabo no mundo são as escolas. Ele diz que as escolas fazem com que as crianças parem de pensar desde pequena, não costumam ter o hábito de pensar. Isso acaba com a mente e a criatividade das crianças até a sua adolescência, até a sua fase adulta. E quando chega na fase adulta, ela vira uma criança, um adulto medíocre. Então a escola tem esse trabalho. E eu já conversei sobre isso aqui nesse canal, sobre as escolas e a influência que ele tem sobre as pessoas. Eu vou deixar aqui em cima no card, é só você clicar aí e até o vídeo assistir. Depois que você terminar isso aqui, né? Afinal, não se sabe se Napoleon Hill teve realmente uma conversa com o diabo ou não. Ele diz como se fossem formas misteriosas no livro. Ele não diz que teve nem que não teve. Ele falou no livro para a gente pensar por conta própria. Mesmo ele tendo ou não essa conversa com o diabo, isso serviu de muitos aprendizados com a gente. Pelo lado do medo, pelo lado da força do hábito. Tem inúmeros outros truques que o diabo falou nesse livro. É um livro que eu recomendo muito e que mudou a minha vida completamente e provavelmente vai mudar a sua. Esse é um dos meus livros favoritos. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira comprar e ler. É muito bom ler. Eu já fiz várias pessoas lerem esse livro e ninguém se arrependeu. Ou se você quiser baixar por Kindle também, você que usa Kindle,
também tem lá na Amazon, é só ir lá comprar, valeu? Comente aqui qual medo você achou mais poderoso desses 6 medos do diabo. Qual medo você acha que é o medo mais poderoso? Eu quero muito saber o que você acha. Comente aqui, por favor. Deixe seu like. Vou acabar o vídeo por aqui. E, por favor, não esqueça de não fazer merda.